Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler os versículos 21 a 24. Efésios 6, versículos 21 a 24. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vô-lo enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por termos este momento, neste dia, o dia do Senhor, em que nos reunimos, Pai, como Tua igreja, para prestar adoração ao Senhor, ó Deus. Ó Pai Santo, receba este culto como aroma suave no Teu trono de graça, Senhor. Ó Pai, aceita os nossos louvores, ó Pai. Ouça e responda às nossas orações. E nessa hora, Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor fale com cada um de nós, que somente a Tua voz seja ouvida, Pai. Que o Teu Espírito Santo ilumine mentes e corações, Pai, para receberem a Tua palavra e para aplicarem ela em suas vidas, ó Deus. E que se nesta noite houver alguém aqui, Pai, que ainda não é Teu, que ainda não Te conhece, que seja uma noite de salvação para a Tua glória. É isso que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Uma menina de 11 anos de idade e seu irmão de 8 brigavam por qualquer coisa. Eles viviam sempre em pé de guerra, sempre discutindo, sempre brigando. Parecia que eles se odiavam por causa disso. Até que no dia do aniversário de 9 anos do menino, ele foi surpreendido com um cartão de aniversário feito pela própria irmã. E nesse cartão dizia o seguinte: Feliz aniversário para o meu irmão de 9 anos. Estou tão feliz por ter um irmão para amar. Então Deus me deu você. Meus irmãos, nenhuma família é perfeita, mas sempre vão haver desentendimentos entre irmãos, desde que o pecado entrou no mundo. Mesmo famílias da aliança, mesmo famílias cristãs, existem rusgas entre os filhos, existem diferenças entre irmãos. Pense, por exemplo, em Esaú e Jacó, José e seus irmãos, Moisés, Arão e Miriam, Davi e Eliabe, só para citar alguns. Mesmo irmãos crentes, irmãos de sangue crentes, têm as suas diferenças, têm as suas rusgas, têm os seus atritos. E meus irmãos, mesmo que a gente tenha algum atrito com o nosso irmão de sangue, a gente nunca vai deixar de amá-lo. Se você não é filho único, você certamente em algum momento da sua vida teve algum atrito, teve alguma rusga, teve alguma diferença com seu irmão, com a sua irmã de sangue ou talvez adotivo, mas um irmão da mesma família. Mas mesmo que a gente tenha esses momentos ruins com os nossos irmãos, em nenhum momento nós deixamos de amá-los, em nenhum momento nós deixamos de orar por eles. Por quê? Porque nós somos irmãos, porque nós fazemos parte da mesma família, meus irmãos. E a igreja é uma família. Aliás, a igreja é uma família até
até maior e mais importante do que a família carnal, a família física. Por quê? Porque a nossa família carnal, física, com a morte ela termina. Mas a família da fé, ela é eterna. A família da fé, ela vai além da morte. A família da fé, ela começa aqui na terra e continua em toda a eternidade. Então nós somos uma família e, assim como as famílias físicas, a família da fé também tem pecado. Não sei se você sabia disso, mas tem gente pecadora dentro da igreja. Aliás, todos somos pecadores. E por causa do nosso pecado, nós às vezes temos rusgas, temos atritos, temos as nossas diferenças. Mas mesmo assim, nós não deixamos de nos amar. Nós não deixamos de amar uns aos outros. E é assim que o apóstolo Paulo encerra a sua epístola aos Efésios. Epístola essa, meus irmãos, que nós começamos a meditar, a expor, a estudá-la lá no mês de janeiro, no final de janeiro, 28 de janeiro, e nós estamos encerrando hoje, 30 de junho de 2024. Nós passamos quase que todo o primeiro semestre de 2024 estudando, se aprofundando na carta de Paulo aos Efésios. E toda esta carta fala sobre o amor, né? Em Efésios 1, versículos 4 e 5, nós lemos que em amor o Pai, Deus Pai, nos predestinou para Ele em adoção de filhos. Efésios 2, versículos 4 e 5, diz que Deus, sendo rico em misericórdia e por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Em Efésios 3,19, Paulo orou para que os Efésios conhecessem o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Então, se dos capítulos 1 a 3, Paulo mostrou a nós o amor de Deus por nós, a segunda parte do livro de Efésios, da carta aos Efésios, nós somos ensinados a amar uns aos outros. Deus nos ama, Efésios 1 a 3, e nós devemos amar uns aos outros, Efésios 4 a 6. Em Efésios 4, 2, nós aprendemos que nós devemos suportar uns aos outros em amor. Em Efésios 5, 25, os maridos são exortados a amarem suas esposas como Cristo amou a igreja. E aqui, nas últimas palavras de Efésios 6, Paulo também vai falar sobre o amor. Acredito que alguns de vocês não devem ter percebido isso em todos esses meses estudando Efésios. Mas Efésios é uma carta de amor. Uma carta que fala do amor de Deus por nós e do nosso amor uns pelos outros. Paulo conclui a sua carta lembrando aos crentes que eles são uma igreja amada. E esse é o tema que eu gostaria de meditar com vocês nessa noite. Uma igreja amada. E nós vamos aprender nesta noite duas lições. A primeira delas é que uma igreja amada cuida fielmente uns dos outros. Versículo 21 diz o seguinte: e para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Se você tiver uma caneta aí com você, você pode marcar no versículo 21, né, amado, lá no versículo 23, amor, e no versículo 24, amam. Você percebe que toda essa conclusão de Efésios, Paulo está lembrando deste amor. E Paulo fala de uma pessoa chamada Tíquico. Está aí um bom nome para você colocar no seu filho, Tíquico. Mas Tíquico é interessante que ele era um irmão amado de Paulo. E Paulo, meus irmãos, ele é cuidadoso ao usar as suas palavras. Quando Paulo afirmou que Tíquico era um irmão amado, ele não falou aquilo da boca para fora, ele não falou aquilo sem entendimento. Algumas pessoas chamam as outras de amado, de querido, sem entendimento, no automático, mas não Paulo.
Quando Paulo fala que Tíquico era um irmão amado, ele estava dizendo o seguinte, que Tíquico fazia parte da igreja, da família da fé, era irmão de fé de Paulo, mas Tíquico também era amado. Por quê? Porque Tíquico foi amado por Deus antes da fundação do mundo, mas Tíquico também era amado por Paulo. Era alguém querido, caro para Paulo, era alguém em que Paulo confiava, era alguém próximo de Paulo, era alguém em que Paulo poderia compartilhar toda a sua vida, ou era alguém que Paulo podia dizer, esse é meu grande amigo, é um irmão amado, do apóstolo Paulo. Tíquico, ele era um amigo próximo, era um companheiro de missão, era um parceiro de ministério. Lá em Atos capítulo 20, versículo 2, nós lemos que Tíquico acompanhou Paulo em parte de sua viagem missionária. Então Tíquico não era só um colega, mas era alguém que estava junto com Paulo. Junto com Paulo nas horas boas e nas horas ruins. Viajando, mas quando Paulo estava preso. Esse era o irmão amado de Paulo, meus irmãos. E a mesma coisa vale para toda a igreja. Como eu disse, a igreja é uma família e, por sendo uma família, o amor deve estar presente entre nós, apesar dos atritos do passado. Certamente, você e eu já tivemos atritos com algumas pessoas, com alguns irmãos. Mas apesar desses atritos, nós nos amamos. Nós nos amamos. Paulo teve diferenças com algumas pessoas. Por exemplo, com João Marcos. Mas no final da sua vida você vai ver Paulo recomendando João Marcos. Paulo sendo carinhoso, amoroso com João Marcos. E Paulo ele ensina isso às igrejas. Corinto, por exemplo. Você sabe que o capítulo áureo do amor na Bíblia é 1 Coríntios 13. E é interessante que o capítulo do amor esteja numa carta marcada por divisões. Quando você começa a ler 1 Coríntios, você vai ver que era uma igreja dividida, que era uma igreja que tinha panelinhas, grupinhos. Era uma igreja que buscava dons, os membros de Corinto buscavam dons para o seu próprio engrandecimento. Mas Paulo então chega no capítulo 13 e ele diz que de nada adianta ter os melhores dons e praticar as obras mais impressionantes, porque sem amor nós somos como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. O que Paulo está dizendo ali? Que sem amor nós somos como barulho. Imagina um metal fazendo barulho, imagina um barulho de metal, e barulho de metal incomoda, barulho irrita. E o que Paulo está dizendo é o seguinte, que uma igreja sem amor é uma igreja irritante, é uma igreja que incomoda. Irmãos que não amam são irmãos que irritam, que incomodam. É isso que Paulo está falando lá em 1 Coríntios. Sem amor sou como um símbolo que retine, sou como o bronze que soa. Mas, ao contrário, aqueles que amam uns aos outros crescem juntos na palavra, amadurecem juntos na fé, se alegram juntos, choram juntos, trabalham juntos. Certamente que nem Paulo nem Tíquico eram homens perfeitos. Paulo era pecador, Tíquico igualmente pecador. Certamente que eles pensavam diferentes em alguns aspectos. Mas apesar disso, Paulo chama Tíquico de irmão amado, porque os irmãos amados, eles se interessam pelo outro, cuidam do outro, confiam no outro e servem ao outro. E aí a pergunta a nós, meus irmãos, será que nós realmente temos amado uns aos outros? Será que nós realmente somos irmãos e irmãs amados uns dos outros? Que amam e que são amados? Meus irmãos, nós acabamos de cantar, Posso amar, no cântico que nós acabamos, redenção. Em Cristo nós podemos amar. O apóstolo João, ele escreveu o seguinte, 1 João capítulo 4, versículo 20. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, e não pode amar a Deus a quem não
vê. Olha só o que João está falando, meu irmão, minha irmã, que se eu digo que eu amo a Deus, mas eu não amo o meu irmão, eu sou um mentiroso. Porque como é possível amar a Deus, que eu não estou vendo, e não amar o meu irmão, que eu estou vendo? João está falando o seguinte: olha, isso é hipocrisia, isso é falsidade, isso é mentira. O amor ao meu irmão é uma evidência que eu amo a Deus. Se eu amo o meu irmão em fé, é prova que eu amo a Deus. E 1 João, meus irmãos, 1 João capítulo 4, versículo 20, é emoldurado pelos versículos 19 e 21. Então você tem que entender o contexto do versículo 20. 1 João 4,19 vai dizer o seguinte: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. O amor não partiu de nós, a iniciativa do amor foi de Deus. Deus resolveu, antes da fundação do mundo, nos amar. E porque nós fomos amados por Deus, nós somos chamados a amar os nossos irmãos, a amarmos uns aos outros. Lá em 1 João ainda, capítulo 3, versículo 1, João disse o seguinte: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Que amor incomparável! Nós cantamos sobre isso agora há pouco também. Que amor! Um amor tão grande que o Deus do universo, Deus Altíssimo, olha para nós e fala: meus filhos. Pense nisso, pense nisso. O que Deus viu de bom em nós, o que Deus viu de agradável em nós, o que Deus viu em nós que o motivasse a amar. Ele não viu nada, pelo contrário, ele viu pecado. E pecado, diante dos olhos do Deus Santo e Justo, é passível de morte. O salário do pecado é a morte. Mas em Cristo nós fomos amados, meus irmãos. Nós devemos nos lembrar que amor não é sentimento. Ontem o pastor Valdemir esteve falando aos casais e ele repetiu isso, uma coisa que eu tenho ensinado à igreja: amor não é sentimento. O mundo vai dizer que amor é sentimento. Não, não é. Amor é ação. Deus nos amou e que ação Ele teve? Cristo desceu e morreu numa cruz. Ele tomou uma atitude. Ele despiu-se da sua glória, ele levantou-se o seu trono, ele nasceu de mulher, ele viveu uma vida obediente, aquela vida que eu e você somos incapazes de viver, uma vida plenamente obediente. Ele morreu em nosso lugar. Isso é amor. Que grande amor é esse? Mas 1 João capítulo 4, versículo 21, a outra parte da moldura do versículo 20 vai dizer: ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Amor é mandamento. Amor é mandamento, é ordem. Por que é um mandamento? Porque Deus sabe, meus irmãos, que nós temos dificuldade para amar. Temos dificuldade para amar. Então Deus dá uma ordem: vai lá e ama. Ame a mim primeiro, e se você me ama, você vai amar o seu próximo. Nós cantamos agora há pouco: eu venho me derramar, dizer que te amo. Bom, se você disse a Deus que ama a Deus, então você vai amar o seu irmão também. É o que está dizendo 1 João 4, 21, né? Temos a parte dele este mandamento: aquele que ama a Deus, então eu cantei, dizer que te amo, ame também o seu irmão. É a ordem, obedeça. Meus irmãos, é sério isso, porque se nós não amamos o nosso irmão, o nosso culto é falso, a nossa adoração é hipócrita. Dizemos que amamos a Deus no nosso louvor, mas se nós não amamos o nosso irmão, Deus olha para nós e fala assim: vocês estão mentindo. Aquele que diz amo a Deus, mas não ama o irmão, é mentiroso, disse o apóstolo João. Tíquico era um irmão amado, mas certamente
Paulo não amava Tíquico por ele, mas por causa de Cristo. Por aquilo que Cristo havia feito no coração de Paulo e no coração de Tíquico. A igreja dos Efésios amava Tíquico da mesma forma, por aquilo que Cristo havia feito no coração dos Efésios e no coração de Tíquico. Então nós amamos, meus irmãos, porque é uma ordem de Deus. Nem sempre é fácil amar. Se nós olharmos uns para os outros, nós não vamos querer amar, porque nós vamos ver pecado. Por isso que a gente ama em Cristo. A gente ama através da cruz. A gente ama olhando para o que Cristo fez por mim e por meu irmão. Então, em Cristo eu amo meu irmão. Em Cristo, meu irmão é um irmão amado. Porque, do contrário, meus irmãos, nós seremos hipócritas. E por isso nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos pedir a Deus que sonde os nossos corações e falar: Senhor Deus, será que de fato eu estou amando meu irmão? Será que de fato eu estou sendo coerente no meu culto? Eu digo ao Senhor que eu te amo, mas será que eu estou amando o meu irmão? Por isso, meus irmãos, nós precisamos perdoar. Nós vamos pecar uns contra os outros. Então, se algum irmão pecar contra nós, perdoe. Se eu pecar contra o meu irmão, vai e peça perdão. Porque senão Deus não vai aceitar o nosso culto. Se eu digo amo a Deus, mas não amo o irmão, eu sou um mentiroso. E isso o amor envolve correção. Em Gálatas, capítulo 2, Paulo repreendeu ninguém menos que o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele já tinha entendido que Jesus havia morrido não somente pelos judeus, mas também pelos gentios. E Pedro, num determinado momento, com medo dos judeus, ele se aparta dos gentios. Ele deixa os gentios de lado. E Paulo, então, na frente de todo mundo, repreende Pedro. Qual que você acha que foi a resposta de Pedro? Ai, fiquei magoado. Paulo me repreendeu na frente de todo mundo. Não falo mais com Paulo. Vou virar a cara para ele. Você acha que Pedro fez isso? 2 Pedro 3,15. Pedro, ele chama Paulo de irmão amado. Pedro, meus irmãos, tinha maturidade suficiente para entender que quando um irmão corrige o outro, é porque esse irmão te ama. O ato de eu corrigir um irmão quando eu vejo ele em pecado, não é humilhação, mas correção. Paulo, de maneira nenhuma, queria humilhar Pedro, queria fazer Pedro passar vergonha, apesar que a correção nos envergonha, sim. Mas Paulo, aliás, amava Pedro. E Pedro, lá no final da sua segunda carta, ele reconhece, 2 Pedro 3,15, ele chama Paulo de irmão amado. Quando um irmão chega para nós e fala: olha, você está em pecado. Olha, isso que você está fazendo, aquilo que você falou, é pecado. Arrependa-se. Olha o que a Bíblia diz. Esse irmão te ama. Porque uma pessoa que olha para você, vê você em pecado e não fala assim: eu não vou me intrometer, isso daí é cada um para si. Isso não é amor. Quando você vê o seu filho pecando, o que você faz? Você vai lá e corrige o seu filho. Entre irmãos é a mesma coisa. Pedro, ele entendeu que Paulo o amava, por isso corrigiu. Você vai se lembrar também de um outro exemplo bíblico, que foi Davi e Natã. Natã amava tanto Davi. Natã era um amigo tão querido de Davi, que Natã teve coragem de ir até Davi e repreender Davi. Irmãos, nós precisamos disso mais na igreja. A correção não é responsabilidade exclusiva do pastor, dos presbíteros, dos oficiais, líderes da igreja, mas a igreja toda. Irmãos se admoestam, corrigem uns aos outros. Por quê? Porque isso é uma atitude de amor. Paulo chama Tíquico de irmão amado, e mais tarde Pedro chama Paulo de irmão amado. Por quê? Eles entendiam isso. Olha, um irmão, quando necessário, ele vai me corrigir. Se você vê um irmão seu caminhando para o buraco, você vai deixar?
É claro que não. Você vai chamá-lo de volta, nem que necessário seja você puxar ele, porque você ama o seu irmão. Por isso que você ama o seu irmão. Mas Paulo ainda diz aqui no versículo 21 que Tíquico era um irmão amado e fiel ministro do Senhor. Fiel ministro do Senhor. Essa palavra fiel significa alguém de confiança. Fiel aqui significa que Tíquico ele confiava em Deus e era alguém confiável. Paulo está dizendo aqui, a gente vai ver pelo contexto no versículo seguinte, que Paulo confiava em Tíquico. Um irmão amado, uma pessoa que você confia, é alguém de confiança, é alguém que você sabe que não vai te trair, que não vai te enganar, mas é alguém que, mesmo na sua ausência, vai ser fiel a você. É uma pessoa que você pode confiar. Por isso que Paulo, versículo 22, ele envia Tíquico para Éfeso. Olha o versículo 22. Foi para isso que eu vô-lo enviei, para que saibais a vosso respeito e ele console o vosso coração. Paulo, quando escreveu a carta aos Efésios, ele estava preso. Ele estava preso. Nós estudamos há 2 anos atrás Filipenses. E Filipenses foi escrita no mesmo período. Paulo preso em Roma. Lá em Filipenses 1, Paulo escreveu que ele esperava ser solto, o que de fato aconteceu. Mas ele sabia também que ele corria o risco de ser morto. Então Paulo ele tinha consciência plena, olha, eu acho que eu vou ser solto, mas eu não descarto que eu posso ser morto. Filipenses 1 ele fala isso. E o que acontecia? Paulo preso, não havia telefone, não haviam redes sociais, a comunicação era via carta, não haviam correios. Paulo então ele vai enviar cartas às igrejas, exortando as igrejas, ensinando as igrejas e informando o seu estado. Então pense na igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi uma igreja plantada por Paulo. Paulo foi o seu primeiro pastor. A igreja de Éfeso fica sabendo que Paulo está preso. Eles não têm notícias. Eles ficam ansiosos. Paulo então escreve uma carta para Éfeso, para a igreja de Éfeso, mostrando para a igreja de Éfeso o amor de Deus na primeira parte e o amor que nós devemos ter uns pelos outros na segunda parte. Ele termina a carta, sela a carta, entrega para Tíquico, seu irmão amado, e fala: Tíquico, vai até Éfeso, entregue a carta para aqueles irmãos e converse com aqueles irmãos. Fale para eles como eu estou. Tíquico estava com Paulo ali em Roma. Então Tíquico vai lá e conta para os nossos irmãos de Éfeso qual é o meu estado, o que eu estou fazendo. Eu estou preso, mas eu continuo escrevendo, eu continuo pregando o evangelho. Lá em Filipenses 1, Paulo fala isso, a guarda pretoriana foi toda evangelizada por Paulo. Então, os irmãos de Éfeso ali naquela ansiedade, naquela preocupação, como é que Paulo está? Será que Paulo ainda está vivo? Será que Paulo está sofrendo? Como é que Paulo está? O irmão amado de Paulo, Tíquico, era um irmão de confiança. Era um fiel ministro do Senhor. E meus irmãos, aqui diz no versículo 22, que Tíquico não apenas ia contar aos Efésios a situação de Paulo, olha lá, para que saibais a nosso respeito. Tíquico não ia apenas contar, olha, Paulo o que está acontecendo com Paulo, isso. Mas Tíquico também, ele ia consolar o coração daqueles irmãos. Eles estavam ansiosos, preocupados, com medo, o que vai acontecer com Paulo? Tíquico, ele era um consolador. A palavra grega aqui usada por Paulo é a palavra paracaléu, que significa encorajar uma tropa para uma batalha. Então, o que significa essa palavra consolar? Consolar é quando alguém encoraja outra pessoa a passar por um momento difícil. Isso que é consolar. É quando você sabe que uma pessoa está passando por um momento difícil ou ainda vai passar por uma hora difícil
e você vai lá e você encoraja ela. Ao invés de você amedrontá-la, de você assustá-la, ou de você dar um tapinha nas costas e falar assim, não, vai lá, vai dar tudo certo. Sem ter ideia de que aquilo é uma coisa complicada mesmo, isso não é consolo. Consolo é, eu sei que o outro vai passar por um momento difícil, eu vou lá e encorajo. Era o que um comandante fazia com as tropas de soldados. Ele chegava na tropa antes da batalha e ele encorajava. Ele falava, olha, a batalha vai ser difícil, alguns de vocês vão morrer, outros serão feridos, mas vão lá, lutem com força, lutem com coragem, lutem com ânimo. Isso é encorajar. Então Tíquico chegou até Éfeso, contou para os efésios, Paulo está desta forma na prisão. Mas coragem, continuem pregando o evangelho, continuem amando uns aos outros, continuem trabalhando, continuem servindo. Tanto que eu imagino Tíquico lendo essa carta, conforme nós aprendemos aqui, Tíquico falando, maridos, amem as esposas, sejam submissas, servos, sejam fiéis aos seus senhores, senhores, tratem bem os seus servos, filhos, obedeçam aos pais, eduquem seus filhos na demonstração do Senhor. Então isso é encorajamento. Os dias são maus, nós aprendemos isso. Os dias são difíceis. Algumas pessoas, alguns casais, eles estão hoje em dia evitando ter filhos, porque eles dizem o seguinte, não vou ter filho não, porque o mundo está difícil, imagina um filho no mundo difícil. Não! Tenha filhos, muitos filhos. Não vou mandar meu filho para a faculdade, porque a faculdade está um ambiente horroroso, um ambiente promíscuo. Tenham filhos e mande-os para a faculdade. Isso é encorajamento. É você não ficar amedrontado, acuado, mas falar, olha, os dias são maus sim, a coisa está feia lá fora, mas vai lá, brilha a luz de Cristo, seja sal, seja luz. Essa era a função de Tíquico, um consolador, assim como o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é chamado de consolador e a fidelidade é um fruto do Espírito. Paulo confiava em Tíquico. E sabe o que Paulo fez? As cartas de Efésios, Colossenses e Filemão foram portadas por Tíquico. Paulo escreveu essas 3 cartas, Efésios, Colossenses e Filemão. Terminou de escrever essas 3 cartas, chamou Tíquico e falou assim, vem cá meu amigo, vem cá meu irmão amado. Agora você vai para Éfeso e vai para Colossos e vai entregar essas cartas. Ele confiou em Tíquico. E vejam, meus irmãos, muitos de nós nunca ouviram falar ou nem se lembram desse nosso irmão Tíquico. Mas nós temos 3 livros da Bíblia graças a esse irmão, que foi fiel, que foi um irmão amado de confiança de Paulo, que viajou de Roma até Éfeso, entregou a carta aos Efésios. De Roma até Colossos, entregou a carta aos Colossenses e a carta a Filemão. Filemão era um membro da igreja de Colossos. Graças a esse irmão, vejam meus irmãos, um irmão amado, um servo fiel, é alguém que abençoa a igreja com a palavra. Tíquico nunca escreveu uma letra sequer inspirado pelo Espírito Santo. Foi Paulo, mas Paulo estava preso. Como é que Paulo fez essas cartas chegarem às igrejas? Através desse irmão quase que anônimo. E crentes anônimos, não precisa ser pastor, não precisa ser um oficial da igreja, mas crentes comuns, como Tíquico, eles abençoam a igreja com a palavra. Abençoam a igreja quando exortam com a palavra, quando aconselham com a palavra. Por isso que uma das grandes bênçãos na igreja é o aconselhamento bíblico. São conselheiros, são crentes que aconselham uns aos outros com a Bíblia, trazendo esperança com a Bíblia. Crentes passam por lutas, crentes passam por dificuldades, crentes sofrem.
E o que nos traz esperança no nosso sofrimento não são terapias humanistas, não são medicamentos ansiolíticos, isso mascara o nosso sofrimento, mas o que traz esperança para o nosso sofrimento são as Escrituras, que são suficientes, e os crentes, quando se aproximam em amizade, em amor, e um se encontra com o outro, um visita o outro, um conversa com o outro, abre a Bíblia e fala assim: meu irmão, está sofrendo isso daqui, vem cá, olha o que a Bíblia diz isso sobre esse seu sofrimento, então tenha esperança, encoraje o seu irmão, não veja ele sofrendo e falar, ele está lá sofrendo, mas vai lá e encoraje ele, com a Bíblia. Foi o que Tíquico fez. Tíquico não era pastor, mas está falando aqui que ele era ministro é pastor. Sabe qual é a palavra grega aqui que Paulo usou, traduzida por ministro? Diáconos. Tíquico não era um pastor. Tíquico ou era um diácono da igreja ou um membro, porque essa palavra diácono significa ministro. Ele não era um pastor, ele era um membro da igreja. Talvez, é bem possível que fosse um diácono. Ele não era pastor, era um membro da igreja. Um membro da igreja que levava a palavra de Deus à igreja e consolava, encorajava a igreja com a palavra de Deus. E assim devemos ser nós, meus irmãos. Essa é uma tarefa de toda a igreja. Uma igreja amada é uma igreja que cuida com a Bíblia, encoraja, é de confiança, assim como Tíquico. Mas a segunda lição que esse texto nos ensina, meus irmãos, é que uma igreja amada, ela é abençoada com a graça e com a paz. Versículos 23 e 24. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus, Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo encerra a sua epístola aos Efésios da mesma forma que ele iniciou, com a graça e com a paz. Se você for lá em Efésios capítulo 1, no início, você vai ver Paulo saudando a igreja com a graça e com a paz. E ele encerra se despedindo da igreja com essas duas palavras. Mas vejam, meus irmãos, novamente, Paulo é cuidadoso com as palavras. Paulo não falava nem escrevia nada da boca para fora, sem entendimento, no automático. Nosso irmão presbítero Márcio falou sobre isso hoje de manhã na devocional, que nós corremos o risco de dizermos a bênção de maneira automática. Lá no texto que ele leu, Salmo 119, estava dizendo a bênção araônica, que a luz do rosto do Senhor brilhe sobre ti. Nós temos duas grandes bênçãos na Bíblia. Lá em Números capítulo 6, nós temos a bênção araônica. E no Novo Testamento, nas cartas paulinas, nós temos a bênção apostólica, graça e paz, graça e paz, graça e paz. Só que a gente pode e deve saudar uns aos outros com a graça e com a paz, mas nós precisamos tomar muito cuidado para que isso não seja feito no automático, sem entendimento. Paulo não fazia no automático, tanto que de propósito ele inverte aqui no final de Efésios. Ele não fala graça e paz, ele fala paz e graça. Ué, Paulo, por que você inverteu? Por que você inverteu isso? Bom, a gente precisa entender o que todo o contexto de Efésios. Nós precisamos recapitular tudo o que Paulo escreveu até aqui. Lá no capítulo 1, versículos 3 a 14, ele descreveu a obra salvadora da Trindade por nós. Certo? A obra da salvação aplicada em nosso coração. E essa obra aplicada em nosso coração nos levou à fé e nos justificou. Lembra? O Pai nos adotou, o Filho nos redimiu, o Espírito nos selou. Eu entendi isso, eu criei, porque pela graça sois salvos mediante a fé, ou seja, Deus me deu a fé, eu criei, eu fui salvo, Deus então diz, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Paz. Paulo, ele não começa falando da graça, Efésios, ele começa falando da paz. Deus é o Deus que nos deu paz. Nós somos reconciliados.
Nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos filhos da desobediência, Efésios 2, filhos da ira, Efésios 2. E ainda em Efésios 2, Paulo ele vai dizer que além de Deus nos trazer paz entre nós e eles, Ele nos trouxe a paz entre nós. Lembra que Efésios era uma igreja mista, formada por judeus, uma minoria, e a maioria era de gentios, eram outras nações, eram gregos, eram romanos, a maioria gregos, mas também romanos. Eram povos que antes eram inimigos, judeus não gostavam dos gentios. E lá em Efésios 2, versículos 16 e 17, Paulo escreveu assim: e reconciliasse ambos, judeus e gentios, em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, os gentios, e paz também aos que estavam perto, os judeus. Então agora havia paz dos crentes com Deus e paz dos crentes com crentes, paz entre eles. Por isso que na igreja, meus irmãos, não deve haver partidos, não deve haver divisões, não deve haver disputas, rachas internos. Isso só é possível, conforme Paulo nos ensinou aqui em Efésios, quando nós nos despojamos do velho homem e nos revestimos do novo homem, quando nós andamos de modo digno da vocação que fomos chamados, Efésios 4, quando nós imitamos a Deus, Efésios 5, versículo 1, quando nós nos sujeitamos uns aos outros no temor de Cristo, Efésios 5, 21. Quer dizer, Paulo fala o seguinte: olha, só dá para ter paz com o meu irmão quando eu pratico o Evangelho. E quando eu pratico o Evangelho, eu olho para Cristo. Olhe para Cristo. O que Cristo fez por nós? O que Cristo fez por você? Cristo, Ele nos amou. Deus nos amou antes da fundação do mundo. Então eu tenho que amar o meu irmão. Cristo me amou morrendo por mim. Eu tenho que amar meu irmão também. Cristo me perdoou na cruz. Então eu tenho que perdoar o meu irmão. Cristo me ensina a andar a segunda milha. Então eu tenho que andar a segunda milha com meu irmão. Sabe por quê? Porque se Cristo, o nosso irmão mais velho, fez isso conosco, quem a gente pensa que é para não fazer o mesmo com o nosso irmão? Se Cristo, meus irmãos, nos amou apesar de nós, quem nós pensamos ser, não imitarmos o seu exemplo? Se Cristo nos reconciliou com o Pai, quem nós pensamos ser de não nos reconciliarmos uns com os outros? Então, sim, por causa do pecado, às vezes podem acontecer alguns atritos. Porque nós somos pecadores, não é desculpa, eu sou pecador, então é o seguinte, então você vai ter que, nós vamos discutir aqui. Não, não é isso. Mas às vezes vai acontecer, infelizmente. Mas isso não pode demorar muito tempo, porque tudo que demora muito tempo cria raiz de amargura. E aí passa o tempo, passam meses, passam anos, e a gente fica na igreja com mágoa daquele irmão, daquela irmã. E passa tempo, e você até cumprimenta o outro, até ali trata bem, mas o seu coração tem aquela coisa amarga, porque não houve perdão. E Jesus, Ele nos perdoou, meus irmãos. E Ele nos perdoa todos os dias. Todos os dias nós oramos: Senhor, me perdoa. Por quê? Porque todo dia a gente pega contra Ele. Todo dia. E assim como Deus nos perdoou, nós devemos perdoar uns aos outros. Isso é uma evidência do amor. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cremos, então nós amamos. É o que nós vimos na primeira parte. E versículo 24, Paulo falou sobre a paz, agora ele fala sobre a graça. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Amam sinceramente. Sinceramente.
O amor não pode ser fingido. O amor não pode ser hipócrita. O amor não pode ser falso. Não, mas o amor, Paulo diz, ele deve ser sincero. Infelizmente, a igreja visível, os membros da igreja visível, nem todos amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja visível ela é formada pelos membros, pelo rol de membro da igreja. Então, a igreja, isso aqui é chamado na teologia de igreja visível. O rol de membros da igreja. Igreja visível porque a gente está vendo. O que é a igreja invisível? A igreja invisível são os eleitos. Só Deus sabe quem é. Nós não sabemos. A igreja visível, na igreja visível nós temos eleitos, mas temos não eleitos também. Nós temos pessoas que não são convertidas fazendo parte da igreja visível, de toda a igreja visível. Então esses não convertidos, eles não amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque eles dizem amar a Deus, Epístola a João, lembra? Mas eles não amam o seu irmão. Então não é sincero. Se eu amo a Deus, eu vou amar meu irmão. Isso é sinceridade. Isso é sinceridade. Aqueles que amam sinceramente o Senhor Jesus Cristo é os que têm o que? A graça. Foram os que foram salvos pela graça. Então aqueles que foram salvos pela graça são os que amam sinceramente o Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, se você que estava morto nos seus delitos e pecados, recebeu vida e foi salvo pela graça, então que o seu amor, o meu amor, seja um amor sincero. A gente cantou, preste atenção, a gente não escolhe os cânticos, os meninos do louvor sabem, a gente não, eles ou eu, né, nós escolhemos juntos os cânticos aleatoriamente. Toda a liturgia desemboca na mensagem, na exposição bíblica. Eu posso amar. Eu digo a Deus, né? Eu venho me derramar, dizer que te amo. Você ama? Ama sinceramente? Então ame o seu irmão. Que isso é amor sincero. É quando eu amo a Deus, consequentemente eu vou amar o meu irmão. Existe uma frase escrita no cartão da nossa igreja, que é entregue aos visitantes, pelos jovens, pelo MP, e diz o seguinte, abro aspas, desde 1955, servindo por amor. Tíquico, ele serviu fielmente por amor. Tíquico amava a Deus, sinceramente, amava a Cristo, sinceramente. Por isso ele amava Paulo. Ele era de confiança de Paulo. Ele amava a igreja de Éfeso. E ele foi até aqueles irmãos e não somente entregou a carta, olha, está aqui, vou embora. Mas ele consolou, ele encorajou aqueles irmãos. Meus irmãos, minha oração é que essa frase exposta nesses cartões de visita seja verdadeira, hoje e sempre na nossa igreja. Próximo domingo nós vamos comemorar 69 anos de organização da nossa igreja. Alguns irmãos estão há décadas nessa igreja. Viveram muitas coisas. Outros estão há menos tempo, né? Mas já viveram várias coisas também. Mas, meus irmãos, primeiro, para nós concluirmos, nós somos uma igreja amada por Deus. Disso eu não tenho dúvida. Deus nos ama. Certamente. Na cruz, Cristo demonstrou o seu amor por nós. Tenho certeza disso. Mas em decorrência desse amor que Ele tem por nós, que possamos amá-lo amando uns aos outros. Somos pecadores. Não espere uma igreja perfeita na terra. Ela não existe. Nenhuma igreja local é perfeita. Você pode rodar o mundo inteiro, você não vai achar uma igreja local perfeita. Irmãos às vezes se desentendem, irmãos às vezes têm atritos, irmãos às vezes têm rusgas, mas não deixe esse desentendimento permanecer por um tempo longo, que senão cria raiz de amargura, senão você vai sofrer com aquilo, e a igreja vai sofrer com aquilo. Mas perdoe, busque reconciliação, busque a paz,
porque o Deus da paz nos deu paz. O Deus da paz nos reconciliou com Ele, e Ele nos chama a termos paz uns com os outros, a nos reconciliarmos uns com os outros. E se você foi salvo pela graça, então ame sinceramente a Deus, amando o seu irmão. Seja um amor sincero, um amor verdadeiro, um amor que honre o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, encerramos agora a carta aos Efésios. Que Deus os abençoe, que Deus nos ajude a sermos uma igreja amorosa, uma igreja que foi amada por Deus e que é amorosa uns com os outros. Amém.